Sérgio Moura. Vamos tentando. Esses caras não vão atender o telefone agora, né? Mas vamos ligar a cobrar também. O Sérgio Moura tem 2 telefones. Tá chamando. Alô? Sérgio? Alô? Oi, é o Sérgio Moura? Oi. É o Pedro Ramiro aqui. Ô Sérgio, eu tô ao vivo no canal. Oi, Pedro. Será que você topa dar uma palavrinha comigo, não? Pedro, eu tô direcionando tudo pro meu advogado, Pedro. É mesmo, você não pode falar nem um Posso pouquinho? passar o telefone dele para você. Você não pode nem, 2 minutinhos Oi? falar com a gente? Alô? Oi. Desligou. Bom. A gente tá tentando. Importante que eles falem, né? Importante que eles se manifestem. Sabe quem eu vou tentar ligar? Pera aí. Oi, Sérgio. Eu tô ao vivo aqui. Caiu a ligação. Eu tô ao vivo. Você topa falar com a gente? Responder uma perguntinha só? Não, Só... eu prefiro que o meu advogado responda. Se você quiser, eu passo o telefone dele para você. Você não pode nem se manifestar sobre o assunto? Não, eu prefiro não, Pedro. Tá. Mas você realmente nega que tenha participado desse esquema ou não? Sim. Tá. Você não fez parte do esquema, né? Eu não consigo entender o que é que pode ser colocado como esquema, mas eu realmente prefiro que você fale com o meu advogado. Tá bom. Tá bom? Perfeito. Se você quiser, posso passar o telefone dele para você. Tá bom, beleza. Tá bom? Eu quero. Obrigado. Tchau. Tá bom, valeu, tchau. Bom. Aqui é a raiz, né? Gente. Eu avisei para ele que eu tava ao vivo. Vamos ver se eu pego o advogado dele. Pego o telefone do advogado dele. Vamos ficar de olho. Estamos monitorando, fazendo jornalismo. Vamos ligar para o Augusto Melo? O Augusto Melo geralmente não atende. Se ele atende... Já tentei falar com ele algumas vezes por telefone. Ele já deixa até no... Vamos ligar pelo Zap. Ele geralmente não atende. Não atende. Geralmente não atende. Quem mais? Augusto Melo. Estamos tentando ouvir os caras. Eu trouxe aqui para vocês a versão da polícia. Estamos tentando ouvir. O Sérgio me passou o contato do advogado dele. Por que eu estou fazendo isso? Porque os caras realmente não falam. Não tem falado. E se a gente não fizer isso... a gente nunca vai ouvir os caras. Fala, Dr. José Roberto.
Alô? Doutor José, tudo bem? É o Pedro Ramiro, jornalista aqui. Você pode falar 20 segundinhos? Oi, Pedro, jornalista da onde? Desculpa. Eu trabalho na Record, mas eu estou ao vivo aqui no meu canal. Tudo bem? Tudo bem? Doutor... Então vamos lá, só avisando ao pessoal, estou ao vivo aqui, com o doutor José Roberto, advogado de defesa do Sérgio Moro, é isso, né, doutor? Boa tarde, bom dia, aliás. Exatamente, bom dia, tudo bem? Tudo certo, só para deixar claro, o senhor topou falar conosco, topou participar conosco da entrevista aqui, rapidinho, só para esclarecer alguns fatos. Doutor, a polícia aponta várias contradições no depoimento do Sérgio Moro e também acaba indiciando ele. O que a defesa tem a dizer? Sim. Na verdade, a gente recebeu com muita tranquilidade, né, esse indiciamento, tanto a gente quanto o próprio Sérgio, a gente recebeu com muita tranquilidade. O indiciamento nada mais é do que a polícia entender que, diante daquelas provas que foram colhidas durante a investigação, tem indícios de que algo possa ter acontecido. Na visão da polícia, ela acha que, diante das provas que foram colhidas durante a fase de inquérito, algumas situações demonstraram que alguns crimes possam ter ocorrido. A defesa, logicamente, respeita o posicionamento da autoridade policial, né, do doutor Tiago, que é o delegado, que é uma pessoa muito capacitada. Nós respeitamos o posicionamento, mas não concordamos. A defesa entende que as provas que foram colhidas durante o inquérito policial, elas demonstram justamente o contrário, que não houve por parte do Sérgio nenhuma prática delituosa. As provas que foram colhidas, e digo isso, além dos depoimentos de algumas pessoas que foram contraditórios, assim como o do Cassundé, assim como de outras pessoas, demonstram que o Sérgio, ele sequer tinha conhecimento, ele sequer estava no Brasil não, em São Paulo, quando aquilo aconteceu. Então, assim, o depoimento do Sérgio é muito claro, ele é muito objetivo, no que diz respeito que nada houve da parte dele, então isso a gente está muito tranquilo. Não tem entrada de dinheiro nenhum da parte do Sérgio, não tem pedido de transferências financeiras da parte do Sérgio nenhuma. Isso nós estamos muito tranquilos. E caso o Ministério Público, que agora a bola está com o Ministério Público cabe o oferecimento da denúncia ou não, diante do material colhido pela Polícia Civil, em oferecer denúncia ou não. Caso ofereça a denúncia, essa denúncia seja recebida, nós vamos conseguir provar a inocência do Sérgio aí no curso de um processo. Tá. Só para a gente entender, de que forma que a defesa do Sérgio se defende com relação às contradições apontadas para a polícia? Porque o Alex Cassundé disse uma coisa, o Marcelo Mariano disse outra, e o Sérgio Moro e o Augusto Melo disseram outra com relação ao depoimento, e pelo menos é o que está colocado no inquérito. Como que vocês se defendem? Na verdade, quando foram prestados depoimentos, muito tempo já havia sido passado, e essas questões de datas que a polícia muitas vezes se apega, elas acabam se perdendo no tempo mesmo. Mas o depoimento do Sérgio, se você dando uma olhada, você vê que ele é muito claro. O Sérgio foi procurado pelo Cassundé com uma proposta de uma empresa que até então desconhecida, para que pudesse patrocinar o Corinthians. O Sérgio, ele estaria fora, então ele pediu para que o Cassundé fosse ao Parque São Jorge para que ele desse continuidade com o Marcelinho, pessoa de total confiança dele, de total confiança do presidente, uma pessoa também muito correta. Então, e isso foi feito. O Sérgio só foi ser procurado novamente quando essa negociação já havia sido avançada, e pela proximidade que o Sérgio tinha com o Cassundé, porque já tinham trabalhado em uma outra situação, nada a ver com futebol, mas já tinham trabalhado, inclusive foi esse o motivo do Cassundé procurar o Sérgio, e não outras pessoas do Corinthians, por mais que isso seria o correto, por o Sérgio ser o diretor de marketing, essa questão de publicidade, de patrocínio, tinha automaticamente que passar por ele. O Sérgio foi procurado, então, quando as negociações já estavam avançadas, por uma questão, não era questão burocrática, de pedir documentação ou de pedir algumas informações, e mais do que isso, para que o Sérgio desse a visão dele também sobre a entrega do Corinthians a Vaidbet diante daquele contrato, como seria essa questão na visão do marketing, e justamente isso.
A gente vê que, pelo menos o que a polícia coloca até no inquérito, que o Sérgio já tinha tido alguns contatos com Alex Cassundé antes. Qual que é a relação do Sérgio com o Cassundé? O Sérgio e o Cassundé, ambos trabalham, né, no meio do marketing. Né? O Sérgio é uma pessoa muito conhecida nesse meio. E por coincidência de questões profissionais, o Sérgio e o Cassundé já haviam trabalhado em uma campanha juntos, né? Se conheceram numa campanha por mera coincidência. Passaram-se muito tempo. O Sérgio, quando já veio para a campanha do Augusto, lembrou que o Cassundé ele detinha uma plataforma digital, né, que à época era a única pessoa que tinha essa plataforma digital em São Paulo, né, voltada ao marketing, e que naquele momento da campanha seria muito importante, poderia ajudar. E assim ele entrou em contato com o Cassundé, né, o Cassundé se demonstrou aberto para que pudesse ajudar na campanha, e assim foi feito. Acabou a campanha, contato totalmente encerrado, o Cassundé só veio procurar o Sérgio, né, para poder apresentar então essa proposta, e que sequer foi apresentada ao Sérgio. O Sérgio não estava, não poderia acompanhar, então ele indicou para que isso fosse feito diretamente ao Marcelinho. Tá. Então, o único contato que o Sérgio teve com o Cassundé, segundo o senhor, foi justamente antes dessa história da Vai de Bet, foi justamente numa campanha, é isso? Isso, uma questão publicitária, não vou saber te falar com os termos corretos, mas algo voltado ao marketing. Uhum. Né? Eles conheceram de uma forma muito, por coincidência, né, trabalhando junto, uma questão voltada a marketing, nada ligado ao futebol. O Sérgio conhecia o destino dos valores depois da rede social mídia? Não tinha nenhum conhecimento sobre o financeiro, nada. O Sérgio não tinha esse conhecimento, não passava por ele, não passava pela direção dele. Ao Sérgio foi questionado exclusivamente as questões de qual seria a entrega do Corinthians à Vai de Bet na questão do marketing, como camarotes, como camisa, como patrocínios, como banners, como isso iria, né, aparecer na arena. Então, era basicamente questões de marketing, nada mais do que isso. Valores, pagamentos, isso não passava pelo Sérgio e nunca passou. A polícia aponta que algumas das transferências, né, dessas feitas ao Cassundé foram feitas justamente num período em que o Cassundé esteve no Parque São Jorge, lugar onde trabalhavam o Sérgio, o presidente do Corinthians e tudo mais. É ironia do destino ou isso não tem nada a ver? O senhor acha que isso também não tem nada a ver com qualquer tipo de relação deles com o Cassundé? Isso não tem qualquer tipo de ligação com o Cassundé ou com eles. Né? O fato deles, né, a polícia alega que ele estaria lá, né? E isso a defesa entende que não tem problema nenhum, não tem ligação nenhuma. Até porque vamos partir da ideia de que realmente ele estivesse lá, algo que isso ainda tem que ser melhor analisado, né? A defesa entende. Mas se ele estando lá, não quer dizer que ele estaria ou com o Sérgio, ou com o Marcelo Mariano, ou com o presidente. A defesa fica muito tranquila quanto a essa afirmação por parte da Polícia Civil. Sim, só para deixar claro, então, o Sérgio não participou da convocação do Alex Cassundé para ser o suposto intermediário, não? Não. O Sérgio foi procurado pelo Alex Cassundé como uma proposta de patrocínio de uma empresa que o Sérgio não conhecia. O Sérgio não estaria em São Paulo, ele estaria de férias. Então ele indicou ao Cassundé que ele procurasse o Marcelo Mariano para que fizessem essas tratativas. Ele só foi procurado futuramente quando as negociações já estavam muito avançadas, por uma mera questão burocrática, por solicitação de documentos. Exclusivamente isso. E por que o Alex Cassundé ele acaba alegando depois, em depoimento, que ele conheceu o Corinthians ali, conseguiu os contatos através do chat GPT, me parece um pouco em contradição até do próprio discurso do Sérgio, doutor. Isso a defesa viu com muita surpresa, né? O próprio Sérgio viu com muita surpresa, né, toda essa colocação do Cassundé. E eu acho que agora, em um momento oportuno, a gente vai ter que entender o porquê dessa declaração dele. Que não cabe a mim, como um advogado do Sérgio, conjecturar o porquê que ele teria dito isso ou aquilo. Eu acho que aí, caso isso se torne um processo,
acho que aí sim vai caber ao judiciário entender o porquê dessa fala do Cassundé. Sim. Doutor José Roberto, estamos falando com o delegado Sérgio Moura, indiciado pela Polícia Civil de São Paulo. Doutor, quais são os próximos passos? Para a gente encerrar aqui a entrevista, quais são os próximos passos da defesa do Sérgio Moura? Aos olhos da defesa, né, esse indiciamento, como disse, a gente entende como algo muito rotineiro, estamos muito tranquilos. Aguardar agora os próximos passos, caso isso vá ao Ministério Público, o Ministério Público possa entender pela denúncia ou não, virando denúncia, aí havendo o recebimento dessa, novamente atuar com tranquilidade e conseguir provar, diante das provas que foram colhidas, a inocência do Sérgio. Boa, eu falei delegado do Sérgio Moura, advogado do Sérgio Moura. Obrigado, não, doutor. Até porque se fosse delegado nesse caso, não tinha indiciamento nenhum. Tá bom, doutor. Obrigado, viu? Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Exclusivo, meu irmão. Estamos fazendo